Vamos então aos 6 projetos. O primeiro tem a ver com a parceria com o SAP. Muitos de vocês conhecem o portal do SAP, é um SAP que é muito querido a todos. Ele teve o seu ninho, por assim dizer, na Universidade de Aveiro, como sabem, já é um projeto comercial tremendo, da PT, há muitos anos, não é? Enorme, imenso. Ontem tiveram-me a dizer, por acaso ontem tive lá uma reunião, tiveram-me a dizer que neste momento o SAP já tem 250 pessoas a trabalhar, portanto é muitos girinhos, muitos filhinhos ali a nutrir a causa do SAP. Mas é um grande orgulho saber que a sede foi de facto a nossa Universidade de Aveiro, mas já está enorme, está um adulto e com bastantes coisas. E voltou a casa, por assim dizer, para voltar, portanto, trabalhar na Universidade de Aveiro. E um dos projetos que nós lançámos foi este: monitorização do ecossistema SAP. Tentar compreender o que é que ali fazem e como é que fazem as pessoas que utilizam o portal SAP. E nestas 3 dimensões. A primeira, tentar perceber como é que se consome as notícias no SAP, no portal SAP, e monitorizar em tempo real a homepage, como é que as pessoas de facto acedem. Visualizar com a informação georreferenciada do país. Isto é um protótipo, portanto as ilhas não estão incluídas, mas por favor não levem isso a mal. O que vos vou mostrar são protótipos funcionais, mas naturalmente não são aplicações, ainda vão passar para a fase de desenvolvimento agora, com a equipa do SAP. São protótipos laboratoriais, feitos, conforme vos disse, com estudantes de mestrado. Eles tiveram grande responsabilidade na componente técnica. E esta terceira da lente SAP, perceber como é que é feito o consumo de notícias e a relevância da atenção visual. Este terceiro projeto, usando equipamento eye tracking, que eu já vos vou arrancar aqui o software que tenho, para vos mostrar, para quem ainda não viu o que é que isto permite, verem rapidamente só uma amostra disto a funcionar. Portanto, esta aplicação para monitorização em tempo real do consumo de notícias na homepage do portal SAP leva-nos ao seguinte: a redação de notícias do SAP gostava imenso do seguinte: ter um monitor, portanto temos ali um jornalista a trabalhar no seu portátil, e gostava imenso de ter ao lado um monitor touchscreen, onde pudesse rapidamente dizer como é que os nossos quase 1 milhão de acessos diários, quase 1 milhão de acessos diários ao SAP, consome ou não consome notícias. Não sei se deveria ser intuitivo, conseguirem olhar para ali e perceber. Neste momento é o ranking das 5 notícias em determinado momento, naturalmente, a ideia é isto funcionar em tempo real, numa determinada janela de tempo. Conseguirem em qualquer altura olhar para lá e dizer, ao longo do dia, o que é que está a ser consumido. Portanto, crise da ajuda às férias, isto já são, trabalhámos com base no broker do SAP, portanto isto foi uma amostra de cerca de um dia, já com algum tempo que trabalhámos, mas perceber e olhar para aqui dentro das 5 áreas que eles têm na homepage, a relevância dos destaques do desporto, da economia, da vida e do local. Neste caso, é à tarde, 14, 15, 16, 17 e 18 horas. E perceber o que é que naquela altura... Portanto, quando falam em audiências, de repente aqui o conceito de audiências muda um bocado de figura, não é? A audiência by the minute, quase ao segundo. Estamos a falar de uma amostra de centenas de milhares de pessoas que estão a aceder, a ler, a consultar, a consumir, e podemos monitorizar uma pessoa que está a gerar conteúdo para isto, neste caso o jornalista, saber, pus uma notícia e ninguém está a ler. Aqui é o ranking das melhores, naturalmente preocupa-lhes também, em qualquer altura podem mexer nisto e perceber. Fizemos o post de uma notícia que não interessa a ninguém. Eu se calhar não via pelo sucesso, via pelo aquilo que foi trabalho, que não suscitou qualquer tipo de interesse a ninguém. Portanto, quando falamos em audiência, já lá vai o tempo em que preparar um jornal era de um dia para o outro. Ou preparar uma edição online era de um dia para o outro. Neste momento o paradigma é este, é monitorizar quase em tempo real. É claro que há aqui outras... isto aqui são questões que vão ser mudadas, nós já recebemos feedback da própria redação do SAP e, naturalmente, conforme vos disse, estou a partilhar convosco coisas que são resultados preliminares, são coisas que estamos a fazer neste momento. Portanto, integrei isto ontem e é trabalho que está em curso até ao final deste ano letivo para completarmos e publicarmos estas coisas.
Aqui tem outros aspectos, podem em qualquer altura escolher desporto, portanto isto é interativo, eu só vos trouxe umas imagens para verem o aspecto com que as coisas ficam, perfeitamente interativo. E de manipulação direta, isto é, qualquer coisa que vocês mexem, automaticamente é atualizado em termos de interface. Já agora, a tecnologia que utilizamos para fazer isto, ainda não ouvi falar dela hoje, é Processing, é algo que nasce no MIT, base Java, mas extremamente poderoso quando estamos a falar de linguagens visuais e paradigmas visuais para estas coisas. Portanto, se quiséssemos ver, neste caso, as 8 notícias estão a ser mais acedidas, no caso da área da vida, podem sempre ver isto do ponto de vista absoluto, do ponto de vista relativo e com a informação qualitativa também da maior dimensão. Aqui o nosso aluno, João Vasco, teve outro problema. A redação do SAP, a certa altura, diz-nos o seguinte, e eu vou-vos dar este exemplo. Vocês lembram-se que há um tempo, um dos moranguinhos da TVI faleceu, foi um drama muito grande, não é? Naturalmente para ele e para a família, e que respeitamos, e a redação do SAP alertou para o seguinte, naquela altura, portanto foi, eu não me lembro do nome do ator, é o Francisco, ele faleceu num acidente de automóvel na reta de Porto Alto. Ninguém, porque foi de madrugada, ninguém se apercebeu dessa notícia e o primeiro sinal de que havia ali notícia e que era importante que as pessoas soubessem o que aconteceu foi através do motor de pesquisa. Mas não estava nada montado para auscultar o motor de pesquisa e saber que andava toda a gente a tentar compreender o que é que aconteceu ao Francisco. É esse o nome? Obrigado, eu não me lembro. O que é que tinha acontecido? E foi um pouco com base nisso que a redação se lembrou, se nós tivéssemos a monitorização da relevância das palavras que estão a ser pesquisadas no motor de pesquisa, ajudava-nos bastante internamente, eventualmente, a identificar novas fontes de notícia para rapidamente nos colocarmos lá. E o João lembrou-se do seguinte, foi buscar as metáforas dos girinhos, dos ovinhos das rãs, pôr isto aqui na metáfora do tanque, e eu vou só aqui tirar o ponteiro laser, só um bocadinho. Só para vos orientar. E acontece aqui a relevância, para quem está habituado a fazer leituras cartesianas, vocês estão quase todos ligados ou às ciências ou às tecnologias, peço-vos neste caso para não fazerem a leitura cartesiana das abscissas. Encarem isto como um aquário, onde estão muitos ovinhos de rã aqui dentro. A relevância está nas ordenadas e no sentido da tona d'água. Ou seja, em determinado momento, quais são as palavras-chave que estão a ser mais pesquisadas. Agora voltamos aqui à questão das emoções. É claro que há aqui falsos máximos, isto é, vocês perguntam porquê é que o Google aqui está? Porque, de facto, infelizmente ainda há pessoas neste país que têm o SAP como página residente, homepage, e cada vez que querem ir ao Google pesquisam através do SAP. Portanto, retirando os falsos máximos, pode ser através da equalização que está aqui em baixo, coisas como sexo, www, outras coisas do género, são palavras-chave recorrentes que têm um interesse relativo, como devem calcular, para os máximos. Acabamos por ter aqui, naquilo que é águas médias, ou a tona d'água, aquilo que poderá ser os máximos de interesse ou que poderão ser utilizados para notícia. Outra coisa que se pode fazer é, colocando numa determinada palavra-chave, perceber onde é que ela se situa, se é que existe, em determinado momento do tempo, e mais ainda, chegar a um dos ovinhos do girinho, e isto é, de facto, brutal. Quem é que no país estava a pesquisar naquele momento, por distrito, aquela palavra-chave? Portanto, na altura dava para compreender, portanto, num drama, uma situação qualquer, que nenhum jornalista, nenhuma agência se apercebeu. Quem é que, neste caso, procurou o high five e de onde é que vem? Conseguem localizar os distritos? Há aqui questões de cor, naturalmente. Alguns criticam já, isto podia ter outro contraste, o clustering dos distritos não está bem. Naturalmente, é como eu vos digo, isto é um protótipo. Nós próprios temos consciência que temos de melhorar aqui muitas coisas, mas isto para decidir internamente, isto é um instrumento de trabalho da redação do SAP, acho que foi de facto, e demonstrou ser uma ajuda preciosa para eles.